Graça e paz, meus irmãos, que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre a tua família. Nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula e você é o nosso convidado especial, isso mesmo. Eu sou o professor Anderson Santos, você que já nos acompanha no canal, nós fazemos parte do Instituto Ministrando para Transformar a Vida. Então você é o nosso convidado, fica conosco. Eu creio que essa aula vai ser bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, bênção para o teu ministério, tá bom? Como nós sempre falamos, antes de nós começarmos cada uma das nossas aulas, nós vamos falar com Deus, isso mesmo. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você que pode, feche os teus olhos, vamos falar com Deus, amém? Senhor Deus e Pai, nós rogamos a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco neste momento, de maneira, ó Deus, que o teu nome possa ser glorificado para todo sempre, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá? Mão a obras, que nós temos bastante trabalho hoje, bastante coisa para nós tratarmos. Bom, como o nosso assunto ainda está ligado ao Pentateuco, nós estamos dando uma olhadinha no livro do Gênesis, isso mesmo. Nós estamos estudando o livro do Gênesis. Então hoje eu preparei um assunto aqui especial, irmãos. Esse é um assunto que na verdade causa muita polêmica, muitas discussões, né? O que a Bíblia diz acerca disso. Então vamos lá, curioso para saber qual é o nosso assunto? Então vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou focar aqui no telão, tá bom? E você vai acompanhando comigo. Vamos lá. Então o nosso tema de hoje é os dinossauros. Tá vendo aqui? Os dinossauros. Os dinossauros existiram? O que você acha, irmão? Os dinossauros existiram, sim ou não? Bom, então como explicar a grande quantidade de ossos fossilizados, se é que eles não existiram? Bom, então vamos aqui. Sim, esses animais existiram, mas, e aí entra um mas, né? Que mais seria esse? Qual a variedade deles? Ou seja, a quantidade de espécies, quando e como foi que eles desapareceram, se de fato é que desapareceram. Então vamos começar a pensar um pouquinho aí, trabalhar essa questão, tá bom? Então os dinossauros existiram, o que você acha? Sim? Sim? Se não, então como explicar toda essa quantidade de ossos que são encontrados fossilizados? Tá, não, eles existiram, mas... E aí, qual era a quantidade deles, a espécie, quantas espécies tinham, e a partir daí nós vamos começar a pensar no nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos lá, focando aqui no telão novamente. Os dinossauros. Então, a proposta para o nosso estudo hoje, meus irmãos, veja bem, sim, os dinossauros e os homens foram contemporâneos. Eles existiram e foram contemporâneos dos homens. Existem algumas razões para crer que os dinossauros viveram alguns séculos atrás, diferente do que a ideia evolucionista nos fala, né? Coisa de 65 milhões de anos atrás e até mais do que isso. Bom, o desaparecimento, né, ou não conhecimento de nenhum dinossauro vivo hoje pode ter sido devido a mudanças climáticas ou ambientais. Por que nós temos essas propostas de estudo? Por que nós vamos focar aqui nessas propostas de estudo? Bom, primeiro pelo seguinte, meus irmãos, porque na verdade, quando Deus ele cria, e nós somos criacionistas, nós cremos que foi Deus que criou o homem. Então a proposta criacionista, ela vai nos falar o quê? Que a vida foi criada simultaneamente. E esse é o relato bíblico que nós temos lá no Gênesis, ou seja, que a vida foi criada simultaneamente. Se você ver lá nos primeiros capítulos do Gênesis, você vai ver que Deus, quando ele cria, então haja os répteis, as aves, Deus cria o homem. Então não há no relato bíblico, nós não temos no relato bíblico essa ideia de que primeiro foram criados os animais e depois 65 milhões de anos, e aí vão surgir, vai surgir o homem. Não, nós não temos essa base bíblica, tá bom? Então vamos continuando aqui na nossa linha de raciocínio. Bom, se eles existiram, por que os dinossauros não são citados em literaturas antigas e também não aparece esse nome na Bíblia? Se é que
né, como nós falamos, nós cremos no criacionismo. Se foi Deus que criou todas as coisas, então por que eles não aparecem na Bíblia? Será que eles aparecem na Bíblia? O que a Bíblia fala acerca deste assunto? Bom, vamos lá. Então, a resposta, ela é simples, tá bom? Por isso que eu falei com você que ia trabalhar bastante aqui com o nosso telão. Bom, a resposta é simples. É porque este termo dinossauro é uma terminologia nova. Isso mesmo. Esse termo dinossauro é uma palavra nova. Irmãos, existem palavras que para nós hoje são novas. Então, ainda mais na era digital, na era da internet, né? Quantas palavras não são novas para nós hoje? Então, vamos lá. Richard Owen, um paleontólogo e anatomista britânico, introduziu a palavra dinossauro numa reunião da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, em 1841. Olha que interessante. Ele faz uso de dois termos, Deinos, que significa terrível, e Saurus, que é réptil ou lagarto, ou seja, logo esta palavra dinossauro significa réptil terrível. Tá vendo aqui, ó? Réptil terrível. Ou seja, por que você não encontra essa palavra na Bíblia, dinossauro, e não só na Bíblia, como em literaturas antigas? Por quê? Porque esta não é uma palavra antiga, ela é uma palavra nova, tá vendo? Então, dinossauro, na verdade, nada mais é a junção de dois termos, que Deinos, Saurus, que logo nós temos réptil terrível. Por isso que em literaturas antigas você não vai encontrar com esse nome dinossauro. Irmãos. Então, se você procurou na Bíblia sobre dinossauro, você não vai encontrar com essa palavra dinossauro. Mas a Bíblia nos dá algumas características de alguns animais que existiram, animais de um porte grande. Mas vamos lá pensar aqui uma coisa. Então, deixa eu até quebrar alguns mitos, né, hollywoodianos. Primeiro, irmão, nós precisamos entender uma coisa. Existiram, sim, muitos dinossauros, né, répteis terríveis, com certeza. Mas se você olha o relato bíblico, você vai perceber algo, que Deus cria todos os répteis, aqueles que habitam a terra, aqueles que vão habitar os mares, tudo é criação de Deus. Aí você diz assim, mas espera aí, professor, mas nós temos os relatos aí dos fósseis, dinossauros gigantescos, coisas monstruosas. Bom, primeiro, que o fóssil mais alto, né, o maior deles, que foi encontrado até o dia de hoje, ele mede 24 metros de altura. Isso mesmo, 24 metros de altura, o maior. Mas você vai encontrar fósseis de 6 metros, você vai encontrar fósseis até menores, ou seja, você vai encontrar fósseis de vários tamanhos. Então essa coisa hollywoodiana, essa coisa monstruosa, na verdade não era tão assim. Tem toda uma ficção, né? E a gente tem em mente a ideia do Jurassic Park e os dinossauros foram assim. Se você for um pesquisador a fundo, você vai ver que muitos dos fósseis você tinha espécie de 90 centímetros de altura, menor do que isso. A grande questão é quantos deles existem, quantos são, será que é um número gigantesco? Bom, vamos pensar aqui uma coisa. Dentro do campo de pesquisa, você tem todo pesquisador quer realizar uma grande descoberta. Essa é a sua meta. Então, o paleontólogo, então ele está fazendo as suas escavações, ele está procurando algo. Então, o seu desejo, com certeza, é que ele tenha um êxito naquilo que é a sua procura. Mas pensa aqui comigo, você encontrou um fóssil, tal, e como é de praxe, de costume, né? Eu não sei qual é o seu nome, mas vamos pensar aqui que o seu nome seja João, tá bom? Então, um grande pesquisador, o irmão João, ele encontrou, né, um fóssil. Aí, qual é o nome que ele vai dar a esse fóssil? João Sauro. João Sauro, olha que interessante. Eu encontrei um também, né? E eu encontrei, só que tem um detalhe. O meu, ele é muito parecido com o seu. O esqueleto todo é muito parecido.
Só que a descoberta foi minha. Então ele não vai ser o João Sauro, ele vai ser o Anderson Sauro. A grande questão é, pense em nós dois, como dois cientistas, você vai abrir mão da sua descoberta, ou eu vou abrir mão da minha? E aí surge nesse campo um certo orgulho. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão da sua descoberta. Ah, não, eu encontrei, mas já existia por exemplo, no meu caso, o Anderson Sauro. Aí eu falo, não, mas já existia o João Sauro, que é igualzinho o Anderson Sauro. Não. O meu é diferente, é uma espécie diferente, que foi encontrada numa região A, assim. Ou seja, a partir daí, começa-se hoje já catalogar algumas espécies. Por quê? Porque surgia muita descoberta. Mas quando você vai ver, a semelhança desse fóssil é muita. Ou seja, será que seria uma outra espécie? Ou seria o mesmo? Então, vale pensar nisso. Então, não são tantas espécies assim como nós vemos aí em toda a ficção. Tá bom? Mas olha que interessante, tirando esse de 24 metros, né, que alguns chamam de argentinossauro, que foi encontrado na Argentina, ele tem todo um nome científico, mas olha que interessante aqui de se pensar com você. Na verdade, se você olhar hoje os animais, comparado a um homem, não são coisas assim tão monstruosas assim, quer ver? Eu vou te mostrar aqui no nosso telão para ficar melhor, olha lá, tá vendo? Olha aqui, isso aqui é um esqueleto, tá, no museu, de um dinossauro, provavelmente um apatossauro. Eu não sei se está dando para você ver muito bem, mas aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos pessoas, isso, que estão visitando o museu. Aqui nós temos pessoas também. Mas olha o tamanho dessa espécie, é um apatossauro. Ou seja, não é algo tão monstruoso assim. Por quê? Eu fiz questão de colocar do lado também, olha aqui, ó, onde eu estou aqui, isso aqui é o quê? É uma girafa, tá vendo? Uma girafa. Olha o homem aqui, ó, do lado aqui, tá vendo? Deixa eu focar aqui a imagem. Isso, tá vendo? Do lado da girafa você tem um homem aqui, ó. Tá vendo? Então perceba, e você mesmo que já foi ao zoológico, perceba que não é algo tão fora do comum assim. Ou seja, nós temos os animais hoje, por exemplo, a girafa, o elefante, o camelo, né? Que são altos, grandes. Então não é algo tão assim fora do comum. Mas eu trouxe uma imagem para você aqui que vai já começar a abrir os teus olhos. Você vai começar a olhar de uma outra maneira. Por exemplo, olha que interessante. Olha aqui, eu fiz questão de mostrar para você. Qual é o maior animal do planeta? Você já parou para pensar qual que é o maior animal do planeta? Aí eu vou lhe mostrar aqui qual é o maior animal do planeta. O ponto mais alto do pódio é ocupado pela baleia azul, que não é só a maior baleia, como também o maior animal do planeta. Olha que interessante isso, meu irmão. O maior exemplar já encontrado tinha 33 metros de comprimento. 33 metros de comprimento. Você sabe, você tem ideia do que é isso? 33 metros de comprimento, o equivalente ao tamanho de um jato comercial ou de quase 3 ônibus enfileirados. Mas a média em idade adulta fica entre 24 e 27 metros. Mesmo assim, já é algo monstruoso. Olha aqui, fiz questão de colocar o ônibusinho aqui, tá vendo? Um ônibus tem em média 12 metros. Agora você imagina aí um ônibus de viagem, um atrás do outro, assim, 3 ônibus. Ou seja, vai dar quase o tamanho desse mamífero, irmão. Isso aqui está nos nossos oceanos. Olha que interessante. Isso está nos nossos oceanos. Ou seja, você tem ideia do que é um animal de 33 metros de comprimento? O peso dela, em média, chega a pesar 150 toneladas. Você tem ideia do que é isso? E isso ainda está aqui, ainda hoje. Ou seja, está no oceano, está nos mares. Então perceba, irmão, que na verdade a gente fala assim, mas os dinossauros, 65 milhões de anos atrás, mas isso aqui, mas espera aí, vamos pensar aqui algumas coisas. Bom, se eles viveram há 65 milhões de anos atrás, como ensina a teologia evolucionista, né, a teoria evolucionista, como explicar então
as gravuras que nós temos em cavernas, onde os homens aparentemente estão próximos de animais que parecem ser o quê? Répteis gigantes, ou répteis grandes, répteis terríveis, ou, no nosso popular de hoje, dinossauros. Olha que interessante, né? Então percebe que ter um animal desse assim não é algo tal. Então vamos continuar trabalhando aqui a nossa questão aqui. Vamos lá, ó. Observação. As palavras ganham diferentes significados com o passar do tempo. Por exemplo, nos registros antigos, a palavra serpente era usada como termo técnico para referência aos répteis. Um crocodilo era chamado de serpente. Ou seja, deixa eu chamar a tua atenção a isso. Meu irmão, normalmente, nas literaturas antigas, a serpente, a palavra serpente, ela era usada uma conotação do réptil em geral, não a cobra como nós conhecemos. Prova disso é o relato bíblico. Lembra no relato bíblico, aonde quando nós vamos trabalhar a questão lá de Adão e Eva e a serpente, quando a Eva e o Adão eles cedem, né, a toda aquela artimanha da serpente, observe algo. Olha o que vai acontecer. Quando o Deus vem trazendo juízo, né, sobre eles, qual é o juízo da serpente? Rastejará sobre o teu ventre. Opa! Aí os irmãos falam assim, então antigamente a cobra tinha perna, ou isso ou aquilo. Na verdade, esta palavra serpente, dentro da literatura antiga, ela era usada uma referência aos répteis. Isso mesmo, as palavras, de certa forma, elas vão tendo conotação diferente com o passar do tempo. Por exemplo, eu sempre brinco, né, usando esse exemplo, manga, né? Manga, a manga. Manga pode ser usada com referência à manga de camisa, manga pode ser usada com relação ao fruto, manga pode ser usada com relação até mesmo a uma peça de carro, manga pode ser usado dependendo eu trabalhei num lugar, uma época, que nós tínhamos um maquinário, era tipo uma espécie de um filtro, né? Um filtro para filtrar. Era colocado no cimento, na usina de concreto, era conhecido como manga. E também, né, no popular a gente diz, na língua nordestina, o menino diz assim, ó mãe, tá mangando dinheiro. Ou seja, a palavra mangá pode também, além de significar o desenho, mangá, né, mas também numa linguagem bem nordestina, tá tirando um barato da minha cara, tá zombando de mim, tá mangando de eu. Percebe então que as palavras elas acabam tendo assim essa variedade de significado e necessariamente quer dizer só aquilo. Então, numa literatura antiga você tinha essa palavra serpente, que ela era usada em referência aos répteis, isso mesmo. Olha aqui, ó, os dinossauros realmente existiram. E os fósseis estão aí e comprovam isso. Então, dentro daquilo que nós já falamos. Qual era a variedade deles? Número de espécies? Foi isso que eu acabei de tratar com você nessa aula. Que, na verdade, ninguém quer abrir mão da sua descoberta, atribuir a outro. Então, a minha espécie, o Anderson Sauro, é uma, o João Sauro é outra. Mas se você colocar os dois fósseis do lado, os esqueletos, você vai ver que é tudo igual. Não são duas espécies, é uma única espécie. Então a gente começa a pensar dessa forma. Vamos lá. Quando viveram e como eles desapareceram? Bom, segundo os evolucionistas, eles viveram há 65 milhões de anos atrás. Mas existem gravuras pintadas de homens e dinossauros em cavernas, e há 65 milhões de anos atrás não havia o homem. Então, como explicar essas gravuras? Então, como é que isso apareceu e foi parar aí? Então, na verdade, eles e os homens, de certa forma, foram contemporâneos. Vamos lá. O habitat natural desses animais seria aquilo que é chamado de floresta tropical. E no mundo existente, um pouco mais de 13 milhões de metros quadrados de florestas, onde apenas aproximadamente 1% de tudo isso foi explorado. Ou seja, não quer dizer que eles existam, mas a probabilidade de extinção também não é
zero. Então deixa eu explicar melhor isso aí, tá bom? Vamos pensar aqui, eu quero que você pense comigo, você é uma pessoa inteligente, você é um aluno abençoado, exemplar. Vamos pensar aqui, não estamos afirmando que os dinossauros ainda estão por aí. Lembrando que a palavra dinossauro, na verdade, quer dizer réptil terrível. Mas se nós estamos falando de répteis terríveis, meu irmão, já há relatos que foram encontrados na região do Nilo, aquele que é conhecido como crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo de 12 metros. Você tem ideia do que é isso? Já parou para pensar? Um crocodilo de 12 metros? Foram encontradas aí cobras, né? De 8 metros, 9 metros, né? Serpentes de um diâmetro bem largo. Então, perceba que não é tão longe da nossa realidade. Os répteis terríveis ainda estão por aí. Se o habitat natural desse tipo de animal, entenda bem o que eu vou falar, era a floresta tropical, e nós temos 3 milhões de metros quadrados, sendo que 1% disso foi explorado, e você diz assim, não, mas pelos satélites nós viríamos eles passando, andando. Irmão, nós temos lugares que não foram explorados ainda. Você tem a copa das árvores que chegam a 30 metros de altura. Eu não estou dizendo que ainda eles existam, até porque tem toda a questão do fator climático e muitas espécies já entraram em extinção. Mas é possível que surja algum tipo de réptil, algum tipo de espécie que ainda não foi catalogado. Nos mares isso ainda existe muito. Por exemplo, volta e meia alguém encontra um peixe diferente que não foi catalogado. Então, na verdade, isso não é uma realidade tão longe. Até porque, quando se fala dos fósseis, encontrado em alguns fósseis ainda resíduo de tecido, alguma coisa assim. Então não é uma coisa assim de 65 milhões de anos. Se você se aprofundar nisso, você vai ver que algo não é tão antigo assim. Então, vamos continuando aqui, vamos lá. Eu fiz questão aqui de colocar algumas gravuras, são imagens, né, que você pode pegar. Imagens que foram feitas dentro de caverna. Aqui é jogada uma luz, né, para que a imagem fique mais nítida, né, é feito um contorno em volta. Mas observe que esses animais são tipo de animais que para nós é conhecido como dinossauros, né? Esse aqui tem até alguns homens, isso aqui é de uma tribo na Austrália, antes dos ingleses chegarem, e aí você já tem em lugares esse tipo de gravura, né? Olha que interessante. Ou seja, eles lutando ou celebrando em volta, talvez pela conquista de ter abatido um animal. Então você tem aqui, embora não dá para ver muito bem, mas aqui uma imagem de um homem, né? A silhueta de um homem, aqui e também aqui de um animal. Então assim, como explicar então essas gravuras um junto do outro? Então de alguma maneira, sim, eles foram contemporâneos, eles conviveram, eles de certa forma, o homem tinha sim o conhecimento desse tipo de animal. Então perceba algo interessante, não é uma realidade tão longe assim, irmãos. Mas eu nunca li na Bíblia dinossauro. Se você procurar com essa palavra, dinossauro, você não vai encontrar mesmo. Se você, não, eu quero encontrar dinossauro na Bíblia. Desculpe, irmão, você não vai encontrar. Por quê? Porque é uma palavra nova, como eu já disse, Richard Oye. Então, em 1841, numa reunião no avanço da ciência, ele vai usar essa expressão e é algo que vai pegar. Então, queridos, nós temos sempre em mente aquela visão hollywoodiana. Mas se você for olhar alguns animais hoje, você vai perceber um detalhe interessante. Por quê? Porque o réptil, irmão, ele tem um detalhe muito rico, que ele não deixa de crescer. O seu crescimento está ligado à sua longevidade. Isso mesmo, o seu crescimento está ligado à sua longevidade. Então, tem informação, por exemplo, uma iguana, ela vive 13 anos, mas um crocodilo vive muito mais. Então, o réptil, enquanto ele tem fôlego de vida, ele não para de crescer. É a ideia das tartarugas que vivem, da Ilha Galápagos, que vivem cerca de 200 anos, 300 anos, e
chegam a ter um diâmetro de 2 metros, ou seja, é um animal que continua a crescer. Então percebe uma coisa, deixa eu falar com você, à luz do Gênesis, depois que o pecado entra no mundo, e aí nós vamos falar na próxima aula, essa questão do dilúvio, o fator climático muda. Por quê? Porque antes da queda e antes do pecado, antes do dilúvio, todo o fator climático contribuía para que o homem tivesse longevidade, e não só o homem, mas os animais. Perceba que você tem nos primeiros capítulos do Gênesis o relato bíblico dos homens vivendo 800 anos, 900 anos. Percebe isso? Então vamos pensar, irmão, eu estou te chamando aqui para nós trabalharmos aqui filosofando, né? Vamos filosofar um pouco. Então vamos pensar aqui uma coisa. Se você tem toda essa longevidade, com certeza os répteis cresceriam bem mais, seriam maiores. Mas, queridos, você tem o Tiranossauro Rex, né? O Rex, o fóssil dele, que chega no máximo 6 metros. Mas queridos, uma girafa tem quase isso. Então não é uma realidade fora de nós pensarmos. Então, répteis terríveis. Mas o homem tal, se você olhar no Gênesis 9, dos primeiros versos, você vai ver que Deus deu domínio ao homem. Quando Noé desce da arca e toda aquela questão de repovoar, aí o que vai acontecer? Deus diz lá: porém medo nos animais, os animais terão medo de ti, você vai dominar sobre tudo. Deus deu esse domínio ao homem. Então o homem com certeza poderia até usar desses animais em civilizações antigas para ajudar nas guerras, ajudar nas construções. Aí você diz: não é possível. É só você olhar nos países, como a Índia e outros países, que usa o elefante para carregar troncos, usa o elefante nas construções, usa a força desse animal. Então, se você começar a abrir a sua mente e começar a enxergar de uma maneira diferente, você vai ver que não é difícil disso acontecer, né? Você tem animais hoje que para nós, por exemplo, o dragão de Komodo, né? Meu Deus, aquele bicho grande, se continuasse crescendo, então, são coisas de nós começarmos a pensar, tá bom? Quero te chamar a pensar. Vamos lá, vamos olhar aqui então, deixa eu focar aqui, a Bíblia e os dinossauros. Vamos lá. A Bíblia cita, mas você não vai encontrar na Bíblia este termo dinossauro, porque essa terminologia é nova, como eu já disse para você. 1841, Richard Owen, ele vai trabalhar essa questão. Mas olha o que o texto de Jó, eu até coloquei aqui, o texto de Jó 40, 15 e 24. Olha o que ele vai dizer. Veja o belmonte que criei quando criei você, e que come o capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros vara de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem os seus produtos, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sobre os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Quando o rio se enfurece, ele não se abala, e mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha, ou enganchá-lo pelo nariz? Olha que interessante, vamos começar aqui a pensar aqui. Vamos lá, deixa eu trazer o foco aqui para mim, vamos lá. O texto diz, o Senhor está dizendo a Jó: olhe o belmonte que eu criei. Qual é a imagem que nos passa? Que Deus está dizendo para Jó: olha, ou seja, é uma realidade daquilo que Jó está vendo, ou pelo menos que Jó conhece por ter visto. Então, se assim não fosse, o Senhor não escreveria dessa forma. Olha o belmonte que eu criei. Algumas traduções bíblicas traduziram o belmonte como rinoceronte,
mas não tem nada a ver, porque o próprio relato bíblico diz, ele mexe a sua cauda como cedro. Irmãos, já viu o tamanho da cauda do rinoceronte? Pequenininha. O cedro não. Então nós precisamos começar a olhar no texto e começar a ter uma ideia daquilo que é que o Senhor está falando para o Jó. Então ele está dizendo a sua força, ele começa a dizer assim, ó, no poder, nos músculos do seu ventre. Eu coloquei uma imagem aqui que eu acho que vai te ajudar. Vamos lá? Olha, vamos focar na imagem aqui, ó. O texto de Jó, deixa eu voltar aqui, ó. Ele come capim como boi. Ele come capim como boi, ó, herbívoro. Esse animal, ele era herbívoro. Olha que interessante. A sua força está nos seus lombos. Tá vendo aqui, ó? A sua força está nos seus lombos. Ele era capaz, ele tinha sustentação aqui. O seu poder na força do seu ventre. Irmãos, como os répteis não têm diafragma, eles usam músculo para respirar. E isso vai fazer como se fosse uma bomba. Então, ele não tem diafragma, então ele vai usar toda a força do seu ventre. Então, a força dele está no seu ventre. Olha que interessante. Conforme cita o texto. A cauda dele balança como cedro. Aqui eu fiz questão de colocar. Tá vendo aqui, ó? A cauda dele balança como cedro. Eu coloquei uma imagem aqui para você ver. Olha aqui os homens aqui, ó, cortando o cedro. Derrubou abaixo um cedro. Olha aqui essa árvore aqui, tá vendo? Essa árvore aqui, ela é um cedro, ó. Um cedro vai de 5 a 20 metros de comprimento em média. Olha que interessante isso. Um cedro vai de 5 a 20 metros de comprimento em média. Aí nós vamos observar isso que eu acabei de citar para vocês. Animais tipo réptil têm uma característica interessante. Eles nunca param de crescer. O seu tamanho está ligado à sua longevidade. Aí eu coloquei como exemplo aqui as tartarugas das Ilhas Galápagos, que chegam até 2 metros. Percebe que não é uma realidade tão aquém, que a Bíblia vai nos falar desse belmonte, desse tipo de animal. Existem tribos, né, como a tribo de pigmeus, né, e é do Congo, né, na África, e eles falam de um animal moquele, né, e eles vão narrar, vão dizer que esse animal, alguém já mostrou um rinoceronte para eles dizem que não é. E eles vão, quando vão dar o relato desse animal, dizem que era, por exemplo, a sua cauda, né, como parecida com a cauda de um crocodilo, o seu corpo como de um elefante, o seu pescoço parecido como de uma girafa, e a sua cabeça muito parecida com a cabeça de uma cobra. Então eles começam a narrar esse tipo de informação que vivia nos brejos. Então, isso coisa de 200, 300 anos. Então percebe uma coisa, que não é uma realidade. Você tem em relatos, literaturas antigas que hoje são tidas como mito, mas aonde veio a ideia desse povo escrever sobre isso? Né? Então o que nós entendemos? Que não era uma realidade fora daquilo que eles viviam. E se nós olhamos à luz das Escrituras, Deus cria os répteis, ou seja, não era difícil o homem ter convivido como nós temos as gravuras, né? As pedras ígneas, né? Tem os desenhos, se você colocar na internet, aí você vai ver. Alguns vão dizer, não eram reais, eram sabotadas, mas verdade é que não só as pedras, mas inscrições em paredes e tanta coisa vai nos mostrar que de fato o homem conviveu. Como você pega também culturas antigas, isso mesmo, você tem culturas antigas que vai ter sempre o relato de animais grandes, serpentes até, dragões, né? A cultura, dragões que de certa forma soltam fogo pelo nariz, como você tem no Japão. Da onde veio isso? Da onde veio essa realidade? É simplesmente uma mitologia? O que de fato levou eles a pensar que isso era mitologia? Então nós estamos aqui tendo uma aula onde nós questionamos algumas pessoas e começamos a pensar de uma maneira diferente para tentar enxergar algumas verdades, tá bom? Mas a Bíblia também vai falar de um outro animal, isso mesmo,
um outro animal, e também lá no livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros mais antigos. Há quem diga que Jó é contemporâneo de Abraão. E aí nós vamos entender que realmente, né, todo o estilo sacrificial que tem no livro de Jó e sacrificar diretamente pelos seus filhos, pela sua família, nos passa a ideia de um sacerdócio universal. Ainda não tinha essa questão levítica. Então, um sacerdócio universal, onde um homem como Abraão e os seus descendentes iam diretamente a Deus. Então, dá para a gente começar a ter essa ideia que realmente a literatura de Jó é uma literatura antiga, porém verdadeira, porque é a palavra de Deus, infalível e inerrante palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos olhar para um texto bíblico também. Eu coloquei aqui na nossa tela, tá? Eu não sei se você vai conseguir ler, mas ó, um outro animal narrado na Bíblia. Que animal é esse? Eu coloquei até o ponto de interrogação ali, para você ver. Tá pequenininho aí, mas eu vou ler. Você acompanha comigo. Se você quiser ler na tua Bíblia, Jó 41, do 1 ao 16. Olha que interessante, ó. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou um gancho furar a sua queixada? Fará ele aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo. Pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há tão atrevido que ao despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Não me calarei a respeito. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça e dobrará? O texto fala que ele tem uma couraça terrível. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror, ou seja, era uma fera. Uma a outra se chega, as suas fortes escamas, olha que interessante, são o seu orgulho, cada uma fechada com o selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Olha, que tipo de animal é esse? Os seus dentes, as suas escamas e toda essa ferocidade. Vamos continuar lendo? Vamos lá? Olha lá. Umas às outras se ligam, está falando da escama, tanto que aderem entre si, que não se pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incendiar os carvões, da sua boca sai a chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, e cada um está firme, nenhum deles se move. O seu coração é firme como a pedra e firme como a mó de baixo. Levanta-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, esse não poderá penetrar, nem lança ou dado entra na sua couraça. Olha que interessante. Ele considera o ferro como palha, e cobre o pau e o cobre como pau podre. A seta não fará fugir, as pedras da funda não lhe tornam restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre as coisas pontiagudas como na lama. A sua escama, ou seja, irmãos, a escama desse bicho é tão dura que ele se arrasta em lanças pontiagudas como se fosse na lama. Olha que interessante. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Na terra não há coisa que lhe possa comparar.
pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto e é rei sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, nós estamos falando aqui de um tipo de animal que de alguma maneira parece que solta vapor pelas suas narinas, né? E faíscas. Isso lembra muito o dragão, né? Que nós conhecemos. Há algumas descobertas de fósseis de animal que no seu crânio, juntamente com perto das suas narinas, há um tipo de substância, né? Um minério, que isso quando se junta com a água, sai fogo, faísca. Então há o pensamento, será que esse tipo de animal ele tinha isso, produzia isso, e quando ele respirava, esse tipo de fumaça saía? É possível, porque foi encontrado, se não me falha a memória, magnésio, e isso, um tipo de magnésio, quando junta com a água, sai essa fumaça, dá essa reação química. Ou seja, isso é possível, tá bom? Então nós temos em várias literaturas, né, como o monstro do Lago Ness, né, e tantas coisas que apareceu. Se você pegar relatos de marinheiros, você vai ver que se fala muito de serpentes marinhas, né? Serpente é um réptil gigantesco, e tudo isso a gente lidava como uma simples mitologia. Mas se nós vamos olhar, irmão, as escrituras vão nos dar esse respaldo para esse tipo de animal, e sempre a narrativa bíblica é o Senhor falando para Jó, observe, veja isso, ou seja, nos leva a entender que era algo que não era aquém da sua realidade, era algo que de alguma maneira ele viu ou conhecia de relatos, porque o Senhor está dizendo, veja isso. É a mesma coisa que eu fosse citar algo para você, e nessa aula que eu estou lhe dando, eu dissesse para você assim, ó, veja o leão, observe a girafa, ou seja, na sua mente você já tem a ideia de que tipo de animal é esse. Então, meus irmãos, à luz daquilo que nós trabalhamos hoje nas escrituras, o dinossauro, na verdade, esse termo é novo, então é um réptil terrível. Não quer dizer que você está errado de falar dinossauro, você pode falar dinossauro porque é a mesma coisa, é um réptil terrível. Então isso não é uma realidade. Deus, quando criou todas as coisas, inclusive os dinossauros. Você diz assim, mas pastor, então Noé levou na arca? Como que ele ia levar? Bom, primeiro, que se você leva um filhote, você não tem problema. Um filhote não passa de 90 centímetros, ou seja, tudo aquilo que é o filhote, você observa aí o jacaré, o crocodilo, um filhotinho é muito simples de você manipular e levar. Primeiro, essa é a questão. Segundo, que se você for olhar no relato bíblico, a proposta de Deus para Noé, faz a arca, o resto eu me responsabilizo. Se você ler lá nos relatos, você vai ver que Deus mandou os animais ao seu encontro. Isso não seria algo terrível de acontecer, porque Deus é Deus do impossível e do sobrenatural. Aonde esses animais terem hoje? Muitos extintos, com certeza, como nós temos, muitos animais estão entrando em extinção, inclusive essa baleia azul, como eu relatei, já é algo de uma grande preocupação, porque os caçadores têm acabado com tudo. Tem aquela questão do fator climático, não crescem mais tanto assim, porque não vivem mais tanto tempo, assim como o homem também não vive mais. Hoje o tempo de vida do homem é no máximo 70 anos, como diz a Bíblia, passou disso, é enfado e cansaço. Hoje, né, alguns estão vivendo um pouco mais, tendo um pouco mais de qualidade de vida, mas também não chega muito mais do que isso, tá bom? Então essa foi a nossa aula aí sobre os dinossauros. Espero que tenha te ajudado, lembrando que nós estamos estudando Gênesis e nós já falamos, né, você que nos acompanha no canal e acompanha em sala de aula, sobre aquela teoria do hiato, né, em que momento Gênesis 1 e Gênesis 2, 1, 2, né, que é a ideia da teoria do intervalo, naquele momento que foram inseridos os dinossauros, tal. Mas olhar para essa teoria e pensar nessa teoria, nós teremos que então entender que a morte entra no mundo antes da queda, antes do pecado, antes de ter criado o homem, já entrou a morte, e aí nós teremos que tentar fazer umas outras aplicações no texto, que ao meu ver seria forçar demais o texto. Mas eu respeito quem acredita nessa teoria, quem crê, quem acompanha, e você tem o meu respeito, porque afinal de contas nós temos que aprender a ouvir a todos e respeitar a opinião de cada um, tá bom? Essa foi a nossa aula, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado, tá bom?
Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, fica na paz e até uma próxima aula, se Deus quiser, tá bom?